Todos sabemos como é. Um dia nascemos, um dia morremos. Tudo o que acontece nesse meio tempo, nós sabemos e entendemos, mas tudo o que aconteceu antes e o que acontecerá depois, não sabemos nada. Como resultado, é realmente difícil dizer qual é exatamente o significado ou a importância de estarmos aqui. Se não podemos dizer como viemos ou de onde viemos, como podemos saber por que estamos aqui? Da mesma forma, se não sabemos para onde vamos ou o que nos tornaremos, como podemos saber se alguma de nossas ações presentes tem algum significado? É essa incerteza, tanto em relação ao nosso passado coletivo quanto ao nosso futuro, que permite que a pergunta: qual é o sentido da vida? Atormente a humanidade desde que nos tornamos sencientes. Nunca fomos capazes de responder a essa pergunta objetivamente como espécie. Contudo, muitos de nós encontramos conforto em diversas ideologias para, ao menos, atenuar a ansiedade que ela causa. Em muitas religiões diferentes, uma divindade criou todo o universo, colocou todos nós nele, e tudo o que fizermos nesta terra determinará quando e como passaremos a eternidade. Para outros, o sentido da vida é o amor que compartilhamos com amigos, familiares e entes queridos. Outros ainda acreditam que a própria existência da vida é o que a torna digna de ser vivida. Mas para os nihilistas, a vida não tem sentido. Toda ação, sofrimento, emoções, boas ou ruins, são completamente sem sentido e insignificantes. Isso é nihilismo, a crença no nada. Em algum momento de nossas vidas, muitos de nós já nos deparamos com pensamentos nihilistas. Somos atingidos por uma forte sensação de falta de propósito, como se nossas vidas não tivessem significado e não tivéssemos valor intrínseco. Geralmente, isso acontece quando começamos a questionar nossas crenças antigas, mas também pouco antes de adquirirmos novas crenças às quais nos apegar. É nessa fase que você está se desvencilhando das crenças de seus pais, aprendendo coisas novas, vivenciando novas experiências e formando sua própria visão de mundo. E geralmente, todos esses pensamentos começam com uma pergunta simples: por quê? Uma palavra monossilábica de 3 letras capaz de fazer com que tudo o que parece ser a rocha da sua base comece a se tornar instável. Como areia movediça te arrastando para uma miséria. Talvez, só talvez, sua vida inteira não tenha sido como você pensava. Pare um instante e reflita sobre seus valores essenciais e simplesmente pergunte-se: por quê? Por que você acredita nessas coisas? De onde elas vieram? De quem elas vieram? Continue se perguntando e, eventualmente, você chegará a um ponto em que não haverá mais resposta. Você chegará ao nada. Todas as religiões do mundo, todas as nossas descobertas científicas, mas ainda assim, a pergunta por quê permanece sem resposta. E é nesse ponto que o nihilista chega à conclusão de que não há porquê. Não há resposta, simplesmente não há nada. Como Alan Watts escreveu certa vez: a vida nada mais é do que uma viagem da maternidade ao crematório. Está tudo no nome. O termo nihilismo vem do latim nihil, que significa nada, e ismo, que significa ideologia. É a ideologia do nada. Mas isso não nos ajuda a compreendê-la completamente. Geralmente as pessoas confundem nihilismo com pessimismo, mas são conceitos muito diferentes. Os pessimistas acreditam no pior cenário possível. Eles têm uma visão pessimista do mundo e tendem a se concentrar nos aspectos negativos da vida, porque acreditam que no fim, o mal sempre prevalecerá sobre o bem. E é isso que os diferencia. Os pessimistas acreditam que existe bondade no mundo, mas simplesmente não acreditam que os seres humanos sejam capazes de praticá-la, pelo menos não em sua totalidade. Os nihilistas, por outro lado, não acreditam em nada. Não acreditam que exista o mal no mundo, nem que exista o bem.
Na mente do nihilista, o mundo simplesmente existe e os humanos criaram a moralidade, criando assim o bem e o mal. Tomemos como exemplo a metáfora do copo de vidro. Os otimistas dizem que devemos ver o copo meio cheio, enquanto os pessimistas dizem que devemos vê-lo meio vazio. Os nihilistas? Eles dizem para jogar o copo inteiro fora. Porque que diferença faz se está cheio ou vazio? Cheio, vazio, bom, ruim, tudo é irrelevante. Todos vamos morrer de qualquer maneira. O nihilismo também é frequentemente comparado a diversas outras filosofias, como o cinismo e a apatia. Mas, novamente, são todos muito diferentes uns dos outros, e categorizar corretamente seus pensamentos nessas categorias pode ser mais difícil do que você imagina. Os cínicos acreditam que as pessoas são sempre motivadas pelo interesse próprio. Eles não acreditam que alguém possa ter motivações intrinsecamente boas. Não têm fé na espécie humana e acreditam que somos todos completamente egoístas, lutando apenas em benefício próprio. No entanto, a ideia de que os humanos não são bons significa que na mente do cínico, o bem existe em algum lugar, só que não nos humanos. Na mente do nihilista, nada existe, não há bem nem mal. Eles não veem as pessoas como más, nem como boas, porque não acreditam que nenhuma dessas coisas exista. São simplesmente características que atribuímos às coisas. Pessoas apáticas não se importam. Podem até acreditar que a vida tem um sentido, mas simplesmente não se importam com isso. O nihilismo, por outro lado, é a ideia de que não existe um grande plano ou propósito. Nada em que acreditar e, portanto, nenhum sentido. Isso nos leva ao paradoxo do nihilismo. Se você não acredita em nada, então esse nada se torna algo em que você acredita. Mas como agora você acredita em algo, então não há nihilismo, porque o nihilismo é a crença de que não há nada. O nihilismo é bastante diferente de outras ideias filosóficas porque foi primeiro uma invenção literária, antes de se tornar filosófica. Como resultado, não é tão claramente definido quanto muitas outras filosofias existentes. Muitas pessoas diferentes o explicaram de maneiras diferentes, mas, eventualmente, essas diferentes definições foram categorizadas, formando muitos tipos diferentes de nihilismo. Há o nihilismo político. Os nihilistas políticos acreditam que, para a humanidade progredir como espécie, toda a ordem política, social e religiosa deve ser destruída. Existe também o nihilismo ético. Ele rejeita a ideia de valores éticos ou morais absolutos. Nesse tipo de nihilismo, o bem e o mal são definidos apenas pela sociedade e, como tal, não devem ser seguidos se nós, como espécie, algum dia alcançarmos a liberdade individual absoluta. Podemos simplesmente fazer o que quisermos. E então, temos o nihilismo existencial. É a compreensão de que a vida não tem valor ou significado. É o tipo mais popular de nihilismo, e aquele sobre o qual temos falado durante a maior parte deste vídeo. Para os nihilistas, a existência de coisas como o Estado, instituições religiosas e até mesmo a moralidade comunitária representa uma violação da nossa liberdade individual. Se não podemos fazer absolutamente tudo o que queremos, então somos verdadeiramente livres? Ou simplesmente nos aprisionamos por algum tipo de corrente mental invisível, por razões que não conseguimos explicar? Certa noite, enquanto navegava pelo Reddit, me deparei com a pergunta: se você tivesse que escolher entre salvar seu animal de estimação ou um estranho, quem você salvaria? Um número esmagador de pessoas respondeu, obviamente, seu animal de estimação. Quando um comentarista foi confrontado, simplesmente perguntou: por que você acha que uma vida humana vale mais do que a de um animal? E ninguém tinha uma resposta.
Claro que tentaram dar voltas, mas a pergunta por quê nunca foi respondida. E esse é exatamente o ponto do niilismo. Se não conseguimos responder por que nos prendemos a essas regras, então por que escolhemos fazê-lo? Bem, talvez seja por causa do horror existencial e da angústia emocional que acompanham a aceitação de que a vida não tem sentido. Pense nisso por um minuto. Se a vida é realmente sem sentido e tudo o que fazemos não tem valor, então todas as conquistas da ciência, as maravilhas da tecnologia, coisas como a exploração espacial e os movimentos pelos direitos humanos, veja o quanto já avançamos, e depois pense no fato de que tudo isso pode ser apenas um desperdício, um breve instante no tempo, sem qualquer consequência. O grande esquema das coisas. Saber que todas as experiências que vivenciamos, os altos e baixos pelos quais passamos, no fim, tudo é em vão. Não somos obrigados a compreender o caos da realidade, apenas a rir dele. Friedrich Nietzsche foi um filósofo peculiar porque argumentava tanto a favor quanto contra o niilismo simultaneamente. Em sua argumentação, ele explicou que não existe estrutura ou ordem objetiva em nosso mundo, exceto aquela que criamos para nós mesmos. Certa vez, ele disse: toda crença, toda consideração de algo como verdadeiro é necessariamente falsa, porque simplesmente não existe um mundo verdadeiro. Ele acreditava que o niilismo exporia todas as crenças e verdades da humanidade como nada mais do que um sintoma de uma mitologia ocidental defeituosa. Como ele disse certa vez, Deus está morto. Ele não estava falando da divindade real das religiões, mas sim, metaforicamente, do poder que as ordens religiosas detinham na época e de como as pessoas estavam começando a trilhar seus próprios caminhos, a encontrar seu próprio sentido na vida, negando o status quo vigente. Mas logo em seguida, Friedrich argumentou contra o niilismo, dizendo que, nos séculos vindouros, o advento do niilismo levaria a civilização a uma catástrofe, um desastre prestes a implodir, um rio que chegou ao seu fim. E se observarmos as civilizações mais destrutivas da história da humanidade, podemos ver claramente que isso é verdade. Tradições culturais antigas, crenças, instituições religiosas e até mesmo sistemas financeiros são desmantelados e o vazio começa a se instalar. Pense bem, se nada importa e somos apenas uma combinação aleatória de átomos transitórios, como podemos afirmar que coisas desprezíveis como a escravidão, o apartheid e a guerra nuclear são ruins? Como podemos considerar Adolf Hitler objetivamente um dos piores seres humanos que já existiram por tentar exterminar uma cultura inteira? Em um nível fundamental, a maioria de nós entende que todas essas coisas são realmente terríveis. Mas o perigo reside no fato de que, como não conseguimos explicar logicamente por que nos sentimos dessa maneira, jamais conseguiremos convencer outra pessoa a seguir o mesmo caminho. E era exatamente isso que Friedrich temia. Muitas pessoas ainda o culpam pela era nazista, pois embora ele tenha previsto todos esses perigos, continuou pregando o niilismo. Ele acreditava que, se conseguíssemos superar o colapso da civilização que o niilismo eventualmente causaria, poderíamos então criar um novo rumo para a humanidade. Ele acreditava que, para avançarmos como espécie, deveríamos criar uma nova moralidade, uma que eliminasse o preconceito do que existia antes, porque no fim das contas, demolir sua casa antiga não deveria te deixar sem teto, mas sim te dar a oportunidade de construir um lar maior e melhor. Pare um instante e olhe ao seu redor. Observe tudo o que está acontecendo, principalmente nas redes sociais, e você verá que nós, como espécie,
podemos estar caminhando para mais um surto de niilismo. Pense bem, a religião já não tem qualquer influência sobre o que é moralmente aceitável. As pessoas estão destruindo crenças e práticas culturais antigas e, em vez disso, trilhando novos caminhos. Qualquer coisa, por mais desprezível que você a considere, agora tem uma base de fãs leais que defendem o direito de fazer o que bem entenderem e, na realidade, por que não? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. A humanidade continuará a mover a agulha para a frente, cada vez mais ligeiramente, até que um dia nenhum de nós seja capaz de dizer ao outro que está errado, porque por que estariam errados? William Shakespeare escreveu certa vez: "A vida não passa de uma sombra que caminha, um pobre ator que se pavoneia e se agita por 1 hora no palco, e depois não é mais ouvido. É uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, mas que nada significa." Se a vida é realmente sem sentido e não temos um propósito para estarmos aqui, nossa resposta deveria ser tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, podemos simplesmente jogá-lo fora e beber direto da torneira até ficarmos satisfeitos.